Graça e paz, meus amados irmãos, estamos de volta aí e dessa vez nós trataremos da parábola do trigo e do joio, né? Lembrando o que o Senhor, o Messias, disse em Mateus, capítulo de número 13. Vamos lá, Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 10. Mateus 13, versículo de número 34 e 35, e Mateus, capítulo 13, versículo de número 36, ok? Onde nós aprendemos o quê? Vamos lá. Na parábola anterior, que é a do semeador, nós entendemos que só o discípulo tem revelação. Mateus capítulo 10, versículo de número 13. Vamos ver? E acercando-se dele, seus discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas? Falas a quem? À multidão por parábolas. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós quem? Os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles quem? Os que compõem a multidão, não lhes é dado. Versículo de número 34. Tudo isso disse Yeshua por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. Olha que interessante. Tudo isso disse Yeshua, Jesus, por parábolas, de forma metafórica, à multidão. E nada lhes falava sem parábolas, porque os mistérios do reino são dados apenas aos discípulos, as revelações são apenas dadas aos discípulos. A multidão não tem revelação. Versículo de número 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Os únicos que têm interesse em receber, em adquirir os mistérios, são os discípulos. Versículo de número 36. Então, tendo despedido a multidão, a quem não é dada a revelação, a quem não lhes é revelado os mistérios do reino dos céus, foi Yeshua Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, perguntando-lhe, o quê? Explica-nos a parábola do joio do campo. Então, hoje nós estaremos, agora neste momento, estaremos tratando aí da parábola do joio e do trigo, ou do joio e do campo, né? Então, vamos para a parábola. Mateus capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24, a parábola do joio e do campo, também conhecida como a parábola do joio e do trigo. Vamos lá. Mateus 13, versículo de número 24, que diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Prestem atenção, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Prestem bastante atenção. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o quê? O joio no meio do trigo e retirou-se. Olha como Satanás trabalha. Vamos lá. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também quem? O joio. Somente quando a erva cresceu e frutificou. É no crescimento que consegue se identificar o joio e distinguir entre o joio e o trigo. Quando começa a frutificar frutos diferentes.
E os servos do pai de família, indo ter com ele, perguntaram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então o joio. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe perguntaram: queres, pois, que vamos arrancar o joio? Qual foi a resposta? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Pegaram? Deixai crescer ambos juntos, até a ocasião da ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Então, esta aqui é a famosa parábola do joio e do campo, ou do joio e do trigo. Ela foi dita, e eu não irei me aprofundar nela, até porque tem um mistério que o Senhor não revelou, mas que eu tenho essa revelação, Ele me deu, e eu trarei também, assim que eu lhes trouxer a explicação dele, na explicação dele, tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo de número 36. Então, tendo despedido a multidão, a quem não lhes é dada a revelação, foi Jesus e Yeshua para casa, foi para a casa dele. E chegaram ao pé dele quem? Os seus discípulos, na casa de Yeshua, de Jesus, dizendo, ou perguntando-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele vai explicar. Ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o Messias. O campo é quem? O mundo. A boa semente são os filhos do reino, que estão aonde? No mundo. E o joio são os filhos do maligno. Certo? O inimigo que semeou é quem? O diabo, aquele que se passa por Deus, o enganador. E a ceifa é o quê? É o fim do mundo, o dia do juízo, em que haverá o famoso arrebatamento. E os ceifeiros são os anjos, certo? Vamos lá. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, no fim deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. Olha que interessante. Logo, o mundo aqui não diz respeito ao sistema tomado por Satanás, mas sim a um grupo de pessoas específico que pertence ao Senhor, que compõe o reino de Deus. O que significa que no reino de Deus, quando os homens dormem, esta é a revelação que eu falei que o Senhor não tinha trazido aqui, mas Ele me deu, né?
Então, no reino de Deus, quando os homens dormem, quando os obreiros dormem, é o momento em que o inimigo se aproveita para semear o joio, aqueles que são dele. E ele faz com que eles estejam ali com as suas raízes cruzadas. Pai, mãe, irmão, filho, esposa, amigos, patrão, funcionário. Faz com que eles cresçam juntos, terão as suas raízes cruzadas. Mas quando crescerem e frutificarem, então você consegue identificar quem é quem, só que você não pode tirá-lo. Você dormiu? Então você vai ter que suportar o joio. Você está olhando, você está vendo que o joio está ali, ó. E você tem que ter toda uma delicadeza, um cuidado, para que de repente, não sendo austero com o joio, ou querendo tirá-lo da companhia do trigo, com isso possa também arrancar o trigo com o joio. Pegaram a revelação? Por isso que um servo de Deus não pode dormir. Um obreiro de Deus não pode dormir. Porque se nós cochilarmos na fé, o inimigo semeia no reino o joio. E se isso acontecer por imprudência nossa, que somos os obreiros, certo? Teremos que suportar o joio no meio do rebanho. Lógico que sempre atento, cuidando ali do trigo, sabendo quem é o joio e ficando atento com ele para que ele não corrompa, né? Tentando de alguma forma desentrelaçar as raízes do joio e do trigo, tendo sabedoria para deixá-los afastados, para fazer com que o trigo entenda, suporte, compreenda, enxergue que quem está ali, às vezes é mãe, pai, irmão, filho, esposa, amigo, patrão, funcionário, não é de Deus, é joio. Tem que ter todo um tato, todo um traquejo, toda uma manha, né, como diz a juventude aí. Tem que ter toda uma expertise para lidar com a situação deste convívio. Porque o trigo tem carinho, tem amor pelo joio. E o trigo tenta, ele tem esperança no joio. Gosta de sua companhia, porque o joio é legal, o joio é agradável. O joio ouve e fala, puxa, que legal isso. O joio se emociona, canta louvor junto, casa com você, te põe no mundo, te cria, nasceu do mesmo ventre. Mas é joio. Por isso que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então nós temos que ter entendimento para saber lidar com essa situação. Por isso que o Messias disse, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, esposa e filhos, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, esposa e filhos, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então vocês têm que entender essas coisas. E tem que preparar a mente de vocês. Lembra da pregação anterior do semeador? Que eu cito Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está ouvindo o Evangelho? Modele o seu comportamento ao Evangelho. Que Deus te dará estrutura. Não só para conquistar, não só para converter, não só para ganhar, não só para convencer, para persuadir, mas também estar pronto para perder, para deixar, para se separar. Pegaram? Amados, essa é a grande realidade do reino de Deus que muitos não entendem.
que muitos não entendem. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino, arrancarão do seu mundo, do reino dele, o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, transgridem a lei de Deus. Aqui consta anomia em grego, ou seja, a transgressão da lei de Deus, a qual eles aboliram. Certo? Por isso, eles se esfriaram espiritualmente, não conseguem mais viver em santidade. Né? E lançá-losão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, quando nós falamos dessas coisas, as pessoas se assustam, né? Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E essa é uma grande realidade. Essa é uma grande realidade. Uma coisa que o Senhor não contou aqui, porque para quem não entende, essa parábola ela foi dirigida aos discípulos. Aos discípulos. Só que o Senhor não deu uma revelação aqui que é extremamente importante. Quando foi que o inimigo teve ocasião? Quando é que ele teve a liberdade de semear o joio no meio do trigo? Quando foi? Vamos ver? Olha só, Mateus 13, 24. Prestem bastante atenção. Mateus 13, 24. Olha só. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que saiu a semear a boa semente no seu campo. O campo aqui, meus amados, diz respeito ao reino de Deus, à igreja, tá? Não é o mundo, né? Como se diz, o mundo aqui, que é o campo, é o reino de Deus. Não é o mundo em si que está no poder do diabo, não, porque o mundo já estou maligno. 1 João 5,19. Certo? Então vamos lá. Mas dormindo os homens, quem são os homens? Os obreiros, os responsáveis em cuidar da lavoura do Senhor. Dormindo os homens veio quem? O inimigo. Quando é que o inimigo tem liberdade para semear, para introduzir o joio no meio da semente do Senhor, do trigo? Quando os obreiros dormem. Dormindo os homens, os obreiros, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É assim que ele faz. Ele coloca os corruptos, sai, e quando eles crescem juntos, que eles criam raízes, afinidade com aqueles que são de Deus, é que começam os problemas. Aí o joio, por essa afinidade, pode até corromper o trigo no convívio e colocá-lo a perder. Entenderam, irmãos? E nós temos que tomar muito cuidado para poder lidar com essa situação, porque é delicada. É extremamente delicada. Quando eu digo aos irmãos que nós temos que ter muita sensibilidade ao pregar o Evangelho, não é brincadeira. Nós temos que ter muita atenção. A nossa percepção, a nossa sensibilidade às pessoas, ela tem que ser muito aguçada. De maneira nenhuma nós podemos nos dispersar. Sempre atentos, irmãos, sempre vigilantes em todo o tempo, orando, estando atentos, sendo bons observadores, bons ouvintes, buscando do Senhor discernimento de espírito, para compreender com quem estamos lidando, com quem estamos convivendo, para sabermos quem está do nosso lado, quem está conosco, quem está contra nós. O inimigo mora ao lado,
O inimigo às vezes deita na cama junto com você, do seu lado na cama. O inimigo muitas vezes está trabalhando aqui, ó, em você, na sua mente, às vezes está no seu corpo. Existem aflições que elas são externas. Existem tribulações que elas são externas, ou seja, vêm de fora. Mas existem aflições e tribulações que elas são internas. Certo? E nós temos que saber lidar com isso. Nós temos que saber como nos portar, como devemos nos posicionar mediante tudo que vem acontecer. Estar extremamente atentos. Porque, olha, dormindo os homens, veio o seu inimigo. Então, nós que somos obreiros não podemos dormir, porque nós podemos colocar toda a lavoura do Senhor a perder, por conta de criar raízes entrelaçadas, ou seja, intimidade com o joio. E a gente não pode arrancar. Por quê? Pode acontecer que arrancar um por causa das raízes entrelaçadas, da intimidade, do convívio, né? Arrancando o joio pode levar também a arrancar junto o trigo. Olha como é delicado isso. Somente lá no final, só lá no final, na colheita, é que haverá essa separação. Porque ali já define o destino de cada um. Joio em molhos para o fogo e trigo sendo colocado no celeiro. Ok? Vamos dar continuidade aqui. E quando a erva cresceu, olha que interessante. Quando a erva cresceu, a erva aqui diz respeito tanto ao joio quanto ao trigo. E frutificou, apareceu também quem? O joio. O joio, ele só aparece, irmão, quando eles crescem e frutificam. Porque aí pelo fruto você consegue distinguir. Pelo fruto. Certo? O joio não produz nada proveitoso. Enquanto eles são pequenos, você não sabe se quem é joio e quem é trigo. Mas quando há o amadurecimento da erva, então se consegue distinguir entre um e o outro. Do contrário, não. Os frutos definem o comportamento, as ações que identificam, as ações que diferenciam. Tem entendimento. Beleza? Tenham entendimento. E os servos do pai de família, indo ter com ele, perguntaram-lhe, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente, ou seja, o trigo? Por que tem então o joio? Olha o que ele diz. Ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. O Senhor aqui só não quis dizer a eles em que momento que o inimigo teve oportunidade para semear o joio no meio de sua lavoura. Por que o Senhor não falou? Porque na hora eles entenderam. Dormindo os homens o quê? Responsáveis, que você percebe aqui pelo decorrer da mensagem, que são responsáveis pela lavoura. Tanto é que o que eles dizem para ele? Quer que nós arranquemos? Quer que nós tiremos fora o joio? O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe perguntaram, lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E a resposta dele é: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Como arrancar o trigo juntamente com o joio? Porque as raízes estão entrelaçadas, são muito próximos. Essa proximidade diz respeito à intimidade, seja no convívio familiar, né, matrimonial,
ou um elo de amizade muito forte, muito íntimo. Porque o trigo, por ser bom, ele quer salvar o joio. Ele gosta do joio, porque o joio é legalzão. O joio chora junto, ora junto, mora junto, dorme junto. Tá junto no trabalho, na faculdade. Pegaram? Deixar crescer o quê? Ambos juntos, até a ceifa, até por ocasião o quê? Da colheita. E por ocasião da ceifa, da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Certo, meus amados? Eu sei que parece bobagem, mas essa parábola ela diz muita coisa. Mais sobre quem são os líderes do que quem é o joio. Porque quando um líder dorme, quando o obreiro dorme, é o momento em que o inimigo se aproveita para semear o joio no meio da lavoura do Senhor. E depois o obreiro terá todo um trabalho, porque ele terá que suportar o joio ali. Ele terá que cuidar do trigo para que o trigo não se corrompa. E ele nunca poderá deixar claro para o trigo quem é o joio, por conta da intimidade que desenvolveram. Por conta da intimidade que chegaram no reino. Por conta da intimidade ao crescerem juntos, ao estarem casados. Sua origem paternal, maternal, seu convívio com os seus irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado. Suportar o joio, sabendo quem ele é. Cuidar do trigo para que o joio não corrompa. Tomar cuidado com a maneira com que agimos para com o joio, para que isso não possa fazer o trigo se ofender e se perder, né? Como o joio. Muitos pastores não têm esse discernimento. E por isso que nós chegamos hoje dentro da igreja e ficamos perplexos. Existem lugares que o joio está em cima do púlpito, o joio está orando pelas pessoas, o joio está na rua pregando, o joio está em cima do púlpito louvando. E o trigo nem percebe. Porque o trigo muitas vezes pensa que o comportamento de trigo é o do joio. Comportamento legalista de pecado. Aquele comportamento que legaliza o pecado, que torna lícito o ilícito, né? Que torna obsoleto aquilo que deveria ser conservado como uma coisa não só primária, mas fundamental para o desenvolvimento espiritual de um indivíduo. Então é necessário que nós tenhamos o quê? Discernimento. Muito discernimento. Mas quando tratamos disso, muitas pessoas têm um certo temor. E é até compreensível. Perder não é fácil. Renunciar não é fácil. Não é. Principalmente quando nós amamos. Veja, amados, nós temos que amar como Deus. O amor de Deus, ele está sobre todas as pessoas, independente de sua obediência ou não, independente de sua santidade ou não, independente de agradá-lo ou não. Mas Deus, ele sabe separar, né, a justiça do amor. E ele sabe que por justiça, ele muitas vezes tem que executar o juízo ou dar o que os transgressores merecem, as pessoas que ele ama merecem. Porque Deus ama a todos, mas nem todos serão beneficiados por
sua misericórdia e graça. Porque aquilo que nós plantarmos, isso nós colheremos. Entenderam? Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Por isso que nós temos que tomar cuidado para que possamos semear a boa semente do Senhor. Não podemos de maneira nenhuma sermos aí usados pelo diabo para semearmos no meio da lavoura do Senhor o joio. Porque nós trabalhamos para o Senhor e a semente dele é o trigo, é a boa semente, não é o joio. Tem muitos homens que quando saem pregando o evangelho não conseguem ter discernimento e trazem para dentro do rebanho com a porta escancarada, né, com o caminho largo, uma porta larga, pessoas que vão trazer problema para o rebanho. E até nisso nós temos que ter discernimento. Nós não podemos colocar dentro do rebanho, na lavoura do Senhor, meretrizes. Se veio do meretrício, tem que aceitar a santificação. Do contrário, não pode estar em comunhão. Ladrões. Se veio ladrão, tem que abandonar a ladroagem. Se veio homossexual, tem que abandonar o homossexualismo. Se veio racista, tem que abandonar o racismo. Se veio xenófobo, tem que abandonar a xenofobia. Se veio perverso, tem que se tornar bom. Se veio caluniador, difamador, tem que se tornar uma pessoa abençoadora, que bendiz os outros. É mudança comportamental. Então, como nós podemos identificar o joio, irmão, no meio do rebanho? Todos aqueles que não têm a mente, a fé, o conhecimento e a postura de Cristo são joio. Os que são lavoura do Senhor se portam como Ele, porque como o tal foram semeados no reino. Ao olhar para eles, você vê Deus no seu comportamento, na maneira como se portam, na maneira como falam, no conhecimento, na experiência, né, que é manifesta através dos seus ensinos, de suas palavras. É diferente. É diferente. O indivíduo não deixa o seu coração se corromper. O indivíduo não é vaidoso, não é prepotente, não é arrogante, não é presunçoso, não é altivo, não é soberbo, não é, como que eu posso dizer, perverso, não arma ciladas, não é falso, não é contencioso, não semeia contendas, não separa os melhores amigos. Assim é o indivíduo que compõe o reino de Deus. Ele é totalmente diferente. Você percebe em convívio com ele que ele não é igual. Você percebe que ele é sobrenatural. Que não é como os outros. Ele não é um cara natural. Ele é espiritual. Você percebe que ele discerne bem tudo, mas você não consegue discerni-lo. A não ser que você esteja em espírito, daí então você sabe. Do contrário, não. Então são detalhes que nós não nos atentamos, mas que são de extrema importância. E eu estou dizendo aqui que você tem que amar o joio. Joio é joio, irmão. Joio é joio, ele vai morrer joio. Bode é bode, ovelha é ovelha. Raça de víboras é raça de víboras, né? Discípulos de homens de Satanás. Você tem que tomar cuidado. Bode é bode, ovelha é ovelha. Víbora é víbora. Cão é cão, porco é porco. Você tem que saber. É ruim ouvir essas coisas? É ruim. Porque às vezes o cão, o porco é até o pastor das igrejas aí fora. Às vezes a raça de víbora é o rebanho dele, porque são tal como ele. Vocês entenderam? E nós temos que ter discernimento, sensibilidade, para percebermos tudo isso.
O discernimento espiritual é muito importante para que tenhamos a capacidade de compreender todas essas coisas. Essa parábola, assim como todas as outras do Senhor, elas trazem aí mistérios ocultos desde a fundação do mundo. Já pararam para pensar num negócio desse, irmão? Olha só. Uma coisa muito séria. Olha só. Mateus capítulo 13, versículo 34. Olha o que diz aí. Tudo isso disse Yeshua, Jesus, por parábolas à multidão. E nada a quem? A multidão. Falava sem parábolas. Nada. Porque a multidão é joio, irmão. A multidão não recebe revelação. Ouve e não ouve. Vê, mas não enxerga. Não compreende. Vocês entenderam? A multidão não tem compromisso. A multidão ela é composta pelo joio. Quem é o joio? As raças de víboras, os porcos, os cães, os bodes. São esses indivíduos que compõem a lavoura do inimigo, o joio. Olha só o versículo de número 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Esses mistérios são dados a conhecer somente aos discípulos. Mateus 13:10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas, ou seja, a multidão, por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós quem os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A eles quem? A multidão. Quem é a multidão? O joio. A multidão é o joio, é o cão, é a víbora, é o porco, é o bode. Porque aquele a quem tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, ou seja, aquele que não é capaz de fazer discípulos, até aquilo que tem, que é a sua própria vida, será tirado. O cara não pode cuidar de ninguém. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. São dispersos, são negligentes, não tem compromisso, não tem reverência, não tem preocupação com a própria vida, não dão frutos, certo? Não dão frutos. E as pessoas não percebem essas coisas. Por quê? Lhes foi ocultado este mistério por conta de sua falta de dedicação. Entenderam, meus amados? Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, para de alguma maneira tentar, como que eu posso dizer, semear contendas. Mas eu vejo no grupo, no WhatsApp, muitas reclamações dos irmãos sobre filhos, sobre genros, sobre noras, sobre esposas, sobre maridos, sobre pais e mães, sobre familiares, sobre amigos no trabalho. E muitas vezes é pela falta de sensibilidade, pela falta de discernimento. Entenderam? Amados, tudo que eu mais quero é que os irmãos tenham os entendimentos iluminados pela verdade, conheçam a realidade. Porque eu tenho trabalhado aqui para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, Cristo. Eu tenho zelado pelos irmãos com o zelo de Deus, porque se fosse com o zelo da carne, pelas coisas que eu já passei, irmão, eu tinha abandonado todo mundo.
Mas eu tenho uma missão aqui, por mais falho que eu ainda seja, eu tenho uma missão aqui, eu tenho um objetivo, a estatura de Cristo, e levar os irmãos à estatura de Cristo. Eu fui chamado, enviado para isso. E vocês estão sendo preparados para que o dia que o Senhor me chamar, para que quando acabar o meu tempo aqui nessa terra, os irmãos possam dar continuidade a esta obra. Na mesma dedicação, no mesmo empenho, como que pelo mesmo espírito de discernimento. Eis que eu estarei com vocês durante muito tempo ainda. Mesmo depois de morto, meu espírito, meu entendimento estará com os irmãos. Lembra que Paulo fala, não estou presente em corpo, mas eu estou em espírito, ou seja, pelo discernimento, pelo entendimento, que ele formou as pessoas no entendimento que ele recebeu do Senhor, para que elas pudessem se portar tal como ele, que era o imitador de Cristo. Assim sou eu também. Não estou assumindo o lugar do Senhor. Estou dizendo que por meu intermédio, os irmãos, quando eu me for, se lembrarão. Toda vez que vocês estiverem num momento de dificuldade, é a minha imagem que Deus vai usar como aquele que pregou o Evangelho. E quando eu me for, será a imagem do Senhor para os discípulos dos irmãos, como o é do Senhor para mim, como ele se manifestou a mim, que me instruiu e me enviou para que eu pregasse o Evangelho a vocês. De sorte que eu não sou maior e nem melhor, mas somos todos tais como o Senhor, no mesmo Espírito, de entendimento, na mesma revelação, na mesma palavra, sendo gerados pela mesma palavra, não de semente corruptível, mas pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, eu espero que vocês tenham entendido o que fora dito aqui. Se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem. E eu peço também encarecidamente aos irmãos que vocês possam contribuir conosco, né? Através aí dos seus dízimos e das suas ofertas. Amém, queridos? Vocês podem contribuir conosco pelo Pix, através do CPF 185-183-398-63 ou no Pix pelo celular no 98679-6974. Toda a vossa ajuda será muito bem-vinda, né? E outras pessoas poderão ser ajudadas, além de mim, com a sua caridade. Tá bom? Mas se você tiver mágoa de alguém, separa a sua oferta, se reconcilie com essa pessoa, daí você pode ofertar. Se você não quiser fazer parte do nosso rebanho, também você está desobrigado. Mas se você sentir no seu coração que tende a ofertar, você sentir essa necessidade, entre em contato comigo também pelo WhatsApp, né, no 11 986796974, e nós falaremos da palavra de Deus e te incluiremos ao rebanho do Senhor. Deus abençoe você, fique na paz e até a próxima.